Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai, que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques as trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, só para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, só para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, só para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estão jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Misericórdia, Senhor, pois pecamos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Queridos irmãos e irmãs, a igreja, como o nosso organismo, possui dois lados, dois corações, por assim dizer, dois pulmões, dois rins, né? Pelo qual ela filtra o ar, o sangue, tudo aquilo que dá vida para nós. Esses dois pulmões a gente pode ver nos dois grandes mistérios da nossa fé. O primeiro é a encarnação, pelo qual Deus se esvaziou de si para nos enriquecer de uma vida nova, de uma nova humanidade. É a encarnação do Verbo. Assim Deus assumiu a forma de viver nossa, tocando-nos em profundidade, se deixando tocar. No Concílio Vaticano II, o documento da Gaudium et Spes diz que quando Jesus se fez homem, de alguma maneira ele se uniu a cada pessoa humana. E a partir disso aí, Deus escolheu um modo de nos salvar, se ocultando em sua divindade, não usurpando o poder, não buscando domínio, não querendo para si privilégios nem prestígios, mas indo até o extremo para ali colocar a vida nova. E aí o concílio diz que quando a gente ama e toca o pobre, estamos tocando a carne de Deus, o próprio Deus. Então a maneira do concílio nos direcionar, nos enriquecer, nos dirigir no meio desse século, né? Desse momento histórico que a gente vive, é nos chamando sempre a desenvolver em nós o melhor de nós, a nossa essência, que o mundo nos faz perder, pelo cálculo, pelo domínio, pela frieza, pela dureza. Quando a gente vai perdendo a nossa humanidade, o concílio diz: voltem para aquilo que faz vocês serem vocês mesmos.
assumam em si a fragilidade de Deus. Daí a gente tem toda a mística do Natal, né? Natal nos lembrando a nossa condição frágil, a nossa situação de pecadores, a nossa fragilidade, quanto propósito a gente tem, a gente não consegue viver, quantos compromissos a gente faz e não consegue sustentar, quantos votos e promessas todo dia a gente, busca realizar e não conseguimos cumprir. Mesmo assim, a gente tem que experimentar nisso o poder misericordioso de Deus. A esperança de que sempre no erro, no pecado e na falha, Deus não desiste de nós. E aí então, a Sagrada Escritura, em São João, faz quase que a gente vê um pano de fundo bonito, para que a gente possa criar esperança. E diz assim: Deus amou tanto o mundo, que deu seu único Filho, não para condenar, mas para salvar. Então essa é a esperança que nos alimenta a buscar um mundo novo, nos impulsiona a viver algo diferente. Então é o primeiro princípio e fundamento da fé, contemplar o mistério da encarnação de Deus. Deus, na radicalidade do seu amor, quer nos tirar daquilo que nos afastou dele. Por isso a Quaresma é um tempo propício. Ele estendeu as mãos, Ele tem a iniciativa, Ele corre atrás de nós e Ele nos encontra numa situação ruim. E aqui não é a classe, rico, pobre, as diferenças sociais ou raciais que importa. O que importa é se a gente permite Deus ter acesso ao nosso coração, à nossa essência. E devolver em nós e a nós a sua bondade e o seu amor. Então, Quaresma é também um processo de abertura para essa graça, para acolher. Por isso, então, temos que desafiar a nós mesmos com o jejum. E tirar um pouco essa mentalidade casuística, farisaica, que Jesus hoje nos alerta nesse Evangelho, O perigo de reduzir o jejum a práticas externas, mas que não toca a nossa essência, que não toca o nosso ser. Às vezes tem até cristãos que competem, uns com os outros. Eu vou tirar a Coca-Cola, eu vou tirar isso. Coisas tão externas e banais, que se você não tomar vai fazer bem para você de qualquer jeito. Vou deixar de tomar cerveja. Já deveria deixar, por outros propósitos, mas não por isso. É muito pobre. Então veja que a gente tem muita tentação rápida de cair no farisaísmo, no exterior. Então quando a gente olha para o princípio e fundamento, a encarnação de Jesus, o centro da nossa fé, o princípio de tudo é o autoesvaziamento de si mesmo. E vencer assim não é fácil. Vencer a vaidade, vencer o egoísmo, vencer o narcisismo, vencer meu ponto de vista, vencer aquela ideia forte, de querer sempre ter razão, o entendimento, Então veja que é muito difícil. Exige muita caminhada, muita humildade, muito desejo de recomeçar, senão a gente não consegue. A gente para no meio do caminho. É muito mais fácil deixar de tomar coca, beber cerveja, deixar de comer carne. Isso é muito fácil. O que Jesus está ali apontando, vocês podem notar o tempo todo, é da gente ficar nessas coisas externas e não alcançar o essencial. E o essencial, já dizia Saint-Exupéry, O essencial é invisível aos olhos, mas visível ao coração. Tem que enxergar com o coração. Por isso é um exercício, Não é fácil, é um esforço. Para que a gente alcance a nossa essência, a nossa segunda inocência. Olhar o mundo com os olhos de Deus. Alcançar o amor de Deus para ver Deus em todas as coisas, ver Deus em tudo. E aí sim o jejum vale a pena. Então vale a pena porque eu preciso encontrar um meio que me desprenda de mim. E por isso, graças a Deus, a igreja não fica,
Hoje ela pede, hoje e na Sexta-feira Santa ela pede que a gente faça um jejum completo, né, do almoço ou do jantar, ou do café, quem toma muito café da manhã, e não coma carne, né? Hoje e na Sexta-feira Santa, abstinência total de carne. Mas não é só isso, né? Aqui vem uma outra dimensão. E aí vem Santo Inácio que nos ajuda, né, a medir como fazer uma boa quaresma. Estamos partindo do jejum, né? Primeira coisa que Santo Inácio diz assim, é você fazer uma análise com você, exame de consciência. Se não tiver exame de consciência, é vazio. Você vai passar 40 dias sem comer carne, vai fazer um bem danado, né? Vai tirar o ácido úrico. A médica sempre fala, tira a carne vermelha, está com ácido úrico, né? Vou fazer um bem danado para a minha saúde, mas não vou viver a quaresma. Então, gente, Santo Inácio fala que o primeiro princípio para a gente viver bem uma quaresma é olhar na nossa consciência e ver o que está me afastando de Deus na minha vida. E aí ele fala tanto quanto, né? Uma expressão muito bonita na espiritualidade cristã. Ou seja, eu devo me aproximar de tudo aquilo que me aproxima de Deus, tanto quanto me aproxima, e também devo me afastar das coisas tanto quanto elas me distanciam de Deus. E daí, gente, não adianta você perguntar para o padre se tem que deixar de comer carne, veja, é pobre. Às vezes o problema não é a carne, ou coca, ou cerveja. Às vezes pode ser a cerveja, né? Porque ela pode fazer você ficar todo dia bêbado, e aí você se afasta de Deus, da esposa, dos filhos, aí tem que parar mesmo, né? Mas é olhar o que está tirando o meu tempo, o que está sugando a minha força, né? Por exemplo, um bom exercício seria, difícil, mas importante, deixar o WhatsApp, para quem não usa para trabalho, claro, mas deixar. Quanto bem a gente faria para a gente? Deixar as redes sociais, né? Facebook, companhia limitada, quanto tempo a gente gasta, e isso está nos afastando de Deus, entra em brigas, né? Pessoas ficam brigando, ficam colocando polêmicas, e estamos perdendo a nós mesmos. Então, gente, é dentro da consciência de vocês, lá no profundo, que vocês vão analisar, junto de Deus, o tanto quanto. O que me aproxima, eu vou buscar. O que me distancia, eu vou tirar. E veja que muitas vezes até pessoas podem nos distanciar de Deus. Até pessoas podem nos levar para longe de Deus. Às vezes a gente fica naquela coisa de insistir, insistir, insistir. E às vezes aquela pessoa tira tanta paz, suga a gente. Então, quaresma é um tempo que você vai lá, fulano, eu vou fazer jejum de você nesse período aqui, porque eu preciso me encher de paz. Senão eu não vou conseguir nem te amar mais. Né? Tem pessoas hoje que suga, que tira força, né? Que desgasta a gente. Então, talvez é isso, né? Mas que não seja movido pelo egoísmo. Nós estamos aqui, o critério é Deus, né? O critério é o Senhor. Então, é difícil eu dizer assim como padre, tem que fazer isso, ou tem que fazer aquilo. Não, é um caminho de discernimento. Eu analiso, eu faço um discernimento, eu busco os critérios e lá no fundo eu vou perceber, né? Às vezes um namorado, uma namorada, um amigo que está me sugando o tempo, eu já não tenho mais tempo para rezar, tempo para as pessoas, né? Televisão, novela, coisas assim, pode ser muito mais pior, pode ser bem pior do que carne, cerveja, né? Então, aqui que está o critério. Está me levando para Deus? Busco. Está me afastando de Deus? Deixo de lado. Então, o centro de nossa vivência, princípio e fundamento, esvaziar-se de si para encher de Deus. Não dá para fazer as duas coisas juntas. É impossível, né? O batismo já nos deu a graça de ter Deus. Mas Deus vai nos respeitar sempre. Lá no Apocalipse, é bonito uma passagem, quando Jesus fala com a igreja de Filadélfia, e ele diz assim, eis que estou à porta e bato, se você abrir eu vou entrar. Mas antes disso ele diz, olha, estou muito triste com você, igreja de Filadélfia, porque não é nem quente nem fria, és morna.
e eu tenho vontade de te vomitar. E aí ele diz a razão por que ele está fazendo isso. Porque ela se enriqueceu, se encheu de vaidade, de poder. O dinheiro criou nessa igreja o sentimento de autossuficiência. A riqueza fechou o coração e cegou essa igreja. Isso é o que toda leitura que a carta, do Apocalipse faz a uma igreja, sempre no final vem um antídoto. Aí ele diz assim: mas eu sou o colírio para os teus olhos. Se você permitir, eu vou colocar o colírio em teus olhos e você vai voltar a enxergar. Que bonito, né? Deus não desiste da gente, Ele dá até o antídoto. Então, colocar o colírio nos olhos para que a gente enxergue as coisas com os olhos de Deus, a vida que Deus nos dá, o dom que Deus nos dá, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Rezar com isso, viver com isso, acolher a força que vem disso. Tantas pessoas pensam que há uma incompatibilidade entre a fraqueza e a vida de oração, entre a miséria humana e o poder de Deus, entre nossa condição de pecador e a bondade misericordiosa do amor de Deus. São Paulo vai dizer: quando sou fraco é que sou forte, porque a força de Cristo habita em mim. Maria vai dizer no seu cântico de exultação a Deus: eu glorifico o Senhor, minha alma louva a Ele, porque Ele olhou para a minha miséria, para o meu não ser, para quando eu não sou. Ele só é quando eu não sou. Então a motivação de todo jejum deve ser reconhecer nossa fragilidade, tirar todo tipo de véu que a vida vai nos colocando e nós vamos colocando, Quantas capas a gente coloca na vida da gente para o outro não ver a nossa fraqueza. E de fato, infelizmente, as pessoas se tornaram más. Se a gente de fato não usar uma máscara de vez em quando, uma persona, uma proteção, as pessoas invadem e machucam, pisam até e ferem. O problema é quando você, diante de Deus, quer viver com essa personagem. Aí acabou tudo. Quando você quer viver de bom mocinho, aí você está escondendo mais do que revelando. E Deus não vai conseguir tocar você, porque Ele te respeita. Porque Ele te ama. E por amar-nos, Ele não nos agride, não nos invade. Por isso Ele diz: eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Mas se você não abrir, eu vou respeitar. Então, veja que o jejum está ligado com retirar as máscaras, retirar as personagens, retirar a maquiagem que a gente coloca, retirar todo esse campo de proteção que o dinheiro dá, a sensação do dinheiro dá. E aí a gente, sem perceber, a gente vai dominando o outro, a gente pisa no outro, a gente machuca o outro. Sem perceber, o dinheiro faz com que a gente acha que a gente tem a solução para o outro. Você deve fazer isso. Você não deve nada. Você não tem nada, você não está no lugar do outro. Se coloque no seu lugar, você também é barro. O dinheiro cria essa falsa imagem da idolatria do próprio eu. Eu sou o máximo, eu cheguei aqui, como se o dinheiro fosse tudo. Então veja, se o dinheiro não é instrumento, não serve para nada. Ou melhor, serve só para uma coisa, para me fazer perder a minha essência. Então, inspirar-nos nessa quaresma, olhando para o mistério da encarnação, esse primeiro coração que pulsa na vida do mundo, é o desafio de você vencer a você mesmo. Superar dentro de si tudo aquilo que me afasta da minha essência e, portanto, de Deus. A partir disso, então, eu começo a detectar Deus nas coisas pequenas, no dia a dia. O bom jejum é isso. Me abre uma fome verdadeira, uma sede autêntica de vida autêntica. Falta tanto hoje, vidas autênticas. As pessoas estão tão vazias, tão externas. Você começa a conversar, falta autenticidade, falta transparência, As pessoas têm medo de tudo e sempre estão julgando a todos. Triste. Isso cansa, isso não ajuda, Partindo para uma outra dimensão que o jejum liga-nos para nos fortalecer, é a oração. Está ligado com tudo isso. Santo Inácio então vai dizer que na oração a gente deve pedir com querer
o querer e o desejar, né? O desejo e a vontade devem andar juntas. Daí então, o segundo momento, ou o segundo movimento do amor de Deus, a Páscoa de Cristo. É o lugar mais profundo da vida de oração, porque a Páscoa está ligada com a paixão do Senhor. A oração verdadeira, ela tem que estar unida às nossas paixões. Deus morreu para tocar as nossas paixões, os nossos desejos. Deus morreu para assumir nele tudo aquilo que nos fere hoje, todos os nossos afetos desordenados, tudo aquilo que nos desorienta na vida. Deus quis essa paixão. Veja que patós, doença, sofrimento, é incompatível ao ser de Deus. Mas se Deus não aceitasse a paixão, Ele não se humanizaria e não tocaria a nós. Daí então a igreja reverte, né, e compreende que a oração é rezar com o que eu sou. Só reza quem se sabe o que é. Só reza quem se conhece profundamente. Só reza quem é capaz de se acolher com misericórdia. Só é capaz de viver uma vida de oração quem sabe todos os dias levar diante de Deus os frangalhos da própria vida. As quebraduras, as feridas, as dores, as alegrias, as esperanças. Reza-se com aquilo que se é. Daí então a necessidade de rezar em tudo, dando graças, até mesmo por aquilo que não me deram. Quantas vezes a gente só agradece pelo mérito que eu tenho, né? Pelo que eu mereci. E a gente esquece de agradecer pelo que não me deram, né? Uma ação de graças que brote de um coração que busca verdadeiramente rezar com o que se é, e não com imposturas, com personagens. Então a oração não é fácil. A oração é um exercício, é um esforço diário para eu me encontrar comigo mesmo. Ainda no mundo pagão, né? Sócrates dizia que uma vida que não se examina não é digna de ser vivida pelo homem. A oração é um verdadeiro exame de si, um conhecer-se a si mesmo. O Papa João Paulo II escreveu uma encíclica chamada Fides et Ratio, a fé e a razão. E lá no início ele diz assim que não é possível viver uma vida autêntica e profundamente cristã se nós não soubermos quem somos nós. Ele usa uma expressão grega, né? Gnote se auton, que em latim foi chamado de nosce te ipsum, em português, conheça-te a ti mesmo. Rezar é conhecer a si. Santo Agostinho, mestre da oração, vai dizer, né? Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Te procurei tão fora de mim quando tu estavas dentro de mim. E olha a frase de Agostinho. Dá-me conhecer-me mais para vos conhecer melhor. Que bonito. Oração é conhecimento de Deus. Oração é amizade com Deus. Oração é diálogo com o Senhor. Oração é superação de tantos monólogos que a gente cria na cabeça da gente, né? Eu comigo mesmo, falando o tempo todo comigo, me cansa. Oração é a ruptura do narcisismo, do fechamento. Oração é a capacidade de encontrar a profundidade. À medida que eu me conheço como dado, como dom, como mistério, como alguém que veio ao mundo quando poderia não vir. Então a oração no período do jejum é encontrar comigo mesmo. E isso, gente, não se faz se a gente não tiver pelo menos 15 minutos a sós no quarto, como Jesus diz. E não é para rezar terço, não, tá? Que se for rezar terço você reza durante o dia. É 15 minutos de silêncio, 15 minutos de deixar com que o seu ser grite dentro de você. É o 15 minutos que perturba a nossa mente e o nosso coração. Mas são 15 minutos de qualidade, porque ali você está encontrando tudo que não é seu, tudo que te nega, tudo que no dia a dia faz você perder de você mesmo. Então a oração é muito sério na vida cristã, na vida de oração, na vida do homem de Deus. Esses dias eu li um livro que eu achei muito bonito, do Tolentino,
o cardeal Tolentino, José Tolentino Mendonça, vale a pena ler. E ele fez 2 livros maravilhosos. Um é o elogio da... esqueci agora, o elogio da sede, isso. E o outro é Mística do Instante. E o ex-padre José, agora cardeal José Tolentino, ele diz na Mística do Instante uma coisa que me intriga. E ele fala que a gente precisa redescobrir a arte da lentidão. Nós vivemos num mundo muito acelerado. E ele diz que a oração tem que nos fazer a gente desenvolver de novo a arte da lentidão. E aí ele fala o que é a arte da lentidão enquanto oração. É aquela conversa gostosa que você faz tempo não tem com ninguém, em que você não fala do ausente, mas você fala de coisas boas e fala de ideias maravilhosas, de sonhos bonitos. A arte da lentidão é aquela visita gratuita que você faz a alguém que fazia tempo que você não visitava, e só de visitar, seu coração se enche de alegria. A arte da lentidão é redescobrir, né, coisas que não tem preço, que não está fora do monetário, do econômico, mas que tem um valor de humanidade profunda. E aí ele dá um exemplo que eu acho muito bonito, né? O livro é fantástico. Ele é da editora Paulinas. Fazer propaganda, porque a Suzana, que é a gerente, me deu um livro de novo para dar de presente para uma pessoa. A Mística do Instante, ele diz assim, usando uma metáfora, que quando o marinheiro vai fazer um navio, ele nunca começa dando funções, e nem distribuindo instrumentos, e nem mostrando a planilha, né, da engenharia do navio. Ele começa a falar do mar, do oceano, da aventura, das coisas que eles vão descobrir, das aventuras que eles vão viver, do processo que eles vão passar. E depois que aqueles marinheiros começam a ficar cheios de sede, né, de alegria, de força, aí ele diz, agora vamos numa obra. E eles fazem com amor, porque o seu desejo já está na terra prometida. Foi o que Moisés fez com o povo de Deus. Primeiro Deus encheu o coração daqueles homens de encontrar uma terra que tinha leite e mel, de encontrar um lugar que eles pudessem colocar a cabeça e repousar, e não ser mais escravos, de um lugar onde eles pudessem viver verdadeiramente uma vida humanizada. Aí sim, passaram pelo deserto, enfrentaram as serpentes, sofreram a perseguição, mas lá na frente eles tinham uma esperança que valia a pena. Oração é quando eu descubro que tem algo maior do que eu, e por isso eu posso investir a minha vida nesse tesouro. Jesus vai falar, né, tesouro escondido, né, a pérola encontrada, tantas coisas que vão sinalizar para isso que está além desse mundo, né? Para isso que verdadeiramente preenche. E além do mundo não quer dizer no céu, tá? Além quer dizer não ficar preso na aparência do cotidiano, não ficar preso na aparência do mal, não ficar preso à aparência da morte, porque isso não é a última palavra. A palavra definitiva da nossa vida é o amor de Deus. Então, é preciso um exercício para superar o olhar de aparência, né? Jesus fala, se seu olho está doente, o mundo ao seu redor está doente. Mas se seu olho está sadio, o mundo ao seu redor está sadio. Depende então da forma como a gente vê. E aí Jesus dá uma dica, né? Oração é isso. Antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, se preocupe em arrancar a trave que está nos teus olhos. Essa trave te trava de ver o mundo com os olhos de Deus. Por isso, oração é um enfrentamento diário para ver o mundo com os olhos de Deus. E quando a gente vê o mundo com os olhos de Deus, as coisas se tornam mais leves. Agora, passando para o último tema da nossa quaresma. A quaresma, ela tem esses 3 temas do Evangelho para nós vivermos, né? Enquanto exercício espiritual, a igreja vai chamar-nos à caridade. Como eu disse no ato penitencial, caridade não é o amor ao próximo, né? Meu filho, minha esposa, meus irmãos, que a gente ajuda mesmo, porque é biológico.
Mas é uma caridade diferenciada, ela tem uma forma específica, chama-se esmola. Só que esmola não é pegar o que me sobra e dar para alguém. Esmola na Bíblia significa algo mais profundo, é dar, dando-se a si mesmo naquilo que está sendo doado. Deu para entender? Esmola significa dar algo no qual eu dou-me a mim mesmo naquilo que está sendo doado. Então não é simplesmente dar o que me sobra, é fácil. Mas é empenhar algo de mim que eu, nesses 40 dias, deixei para promover mais a caridade. Então, toda a quaresma, ela está construída para desembocar no amor ao irmão mais necessitado. Senão, não tem sentido viver a quaresma. Então, a caridade, sempre na igreja, ela teve um fundamento coletivo, uma dimensão coletiva, né? Às vezes ela se expressa na forma de viver, como cestas básicas, né? Como nós vivemos ano passado, no momento difícil da Covid, no momento de tanta doença, né? Nós nos empenhamos e por 4 meses conseguimos ajudar 700 e poucas famílias cadastradas para superar esse momento difícil. Então, isso é uma expressão viva da caridade. Não é somente um ato individual, né? Mas é um ato coletivo de amor. Então, a caridade é todo o empenho que a gente faz para que devolva ao outro um pouco da dignidade que o mundo tira dele. Por isso a dimensão de esmola, né? São pessoas que caíram em situações de vulnerabilidade, de fragilidade econômica, de situação ruim, né? De pobreza extrema às vezes. Ou também dimensões bonitas, como a igreja da Alemanha, né? Na Alemanha, por exemplo, a quaresma é até para as crianças, uma educação bonita. Então as crianças deixam de lanchar na escola e aquele dinheiro que elas levam para a escola se torna uma caridade e com esse dinheiro eles ajudam a igreja da América, as igrejas da África, muitas vezes pagando, por exemplo, bolsas de estudo. Eu estudei em Roma em 2007 e 2008. Nós fomos 9 padres. Desses 9, 8 padres recebemos ajuda da igreja da Alemanha. E de onde sai esse dinheiro? Da quaresma, da caridade. O povo alemão, né? E olha que tem poucos católicos lá, mas são generosos. Então, eles fazem a quaresma para ajudar a igreja do Brasil, igreja da África. Lá na guia, né? O padre Agenor fez uma igreja com o dinheiro que veio da Alemanha. Uma igreja pobre, né? Os padres italianos aqui, né? Quantas igrejas e comunidades eles fizeram também com a arrecadação do período da quaresma. Então, são iniciativas bonitas, difíceis, mas necessárias para romper o isolamento, o egoísmo e pensar que, tem gente que quer pensar, né, que a quaresma é só oração vertical, né, e jejum. Aí você rompe com o que está aqui no Evangelho. A caridade está lá, a esmola está lá. Então é uma dimensão muito profunda que a gente precisa cultivar para vencer o egoísmo, vencer essa mentalidade falsa, individualista e doente que está acontecendo hoje no mundo, né? Da autossuficiência. Só eu e Deus, Deus e eu. Isso é protestantismo, isso nunca vai ser catolicismo. E no Brasil nós temos uma iniciativa de caridade muito bonita, há mais de 50 anos, que foi iniciada na época que Dom Helder era bispo auxiliar do Rio de Janeiro, em que ele chamou os bispos, né, para fazermos um gesto muito bonito de caridade. E daí nascia então a campanha da fraternidade a nível nacional. Hoje a gente já está, né, bem andado, bem caminhado, mas veja, gente, a irmã do Dom Paulo Arnes, ela foi uma pioneira, por exemplo, na pastoral da criança. Na década de 70, muitas crianças morriam no Brasil, muitas, milhares, morriam de desnutrição. Foram várias campanhas da fraternidade potencializando o serviço da dona Arnes, para quê? Para que pudesse criar, né, a pastoral da criança e tornar visível o amor de Deus por essas crianças. E foram salvas milhares.
Hoje, aquela multimistura, né, que foi feita com as campanhas da fraternidade, elas estão espalhadas pelo mundo inteiro. Tem mais de 90 países pobres que estão superando o campo da desnutrição infantil com essa iniciativa que teve força na década de 60, 70 e início de 80. Superamos, mas foi graças a essas campanhas, essas iniciativas, de um amor que levou vida para tantas crianças que hoje poderiam não estar aqui vivendo. Na guia mesmo, né, tem jovens, né, adultos que falam, eu fui da pastoral da criança, né? Então, essas campanhas ajudaram a dar vida, a salvar vidas. E por isso então que a igreja no Brasil tenta fazer o que faz a Alemanha, o que faz a França, o que faz a Itália, de no final da quaresma fazer essa campanha, onde o dinheiro coletado serve para ajudar as instituições. Por exemplo, ali tem o Adolfo, né, a mãe dele ali, a Ana, a Luísa, que são lá da paróquia da Guia, e são testemunhas da luta que nós tivemos lá. E graças a uma das campanhas da fraternidade, nós pudemos criar ali na paróquia o centro social da paróquia Nossa Senhora da Guia, que hoje está a pastoral da criança, que ajuda crianças em fase de desnutrição. Então veja que se não fosse o dinheiro da campanha, a gente não teria condições às vezes de fazer essas construções, esses empreendimentos sociais para salvar vidas, para gerar vidas. E as irmãs estão lá fazendo um trabalho belíssimo de doação, de entrega, né? E várias pessoas ali vão lá, médicos que ajudam, né? Porque nós temos um centro social. E é um centro social bonito porque ele não tem nome de santo. Se tivesse esse nome de santo, os espíritas e os evangélicos não entrariam lá. Então, nós não colocamos nome de santo justamente para que as pessoas pudessem ir e receberem vida. E estão recebendo vida. Muitas pessoas vão ali, evangélicos, espíritas, pessoas sem religião, vão ali para receber assistência médica. Então, recebem vida. Veja, gente, se a gente não precisa pregar com a boca, é com a vida, é com a ação. Mas hoje a gente está passando por um momento difícil na nossa igreja. Eu vejo leigos católicos nossos, aqui da nossa paróquia, presente em pastorais nossas, gente, colocando em seu perfil pessoal coisa contra a CNBB, coisa contra a campanha da fraternidade, sem ter lido uma vírgula do texto base. Não é um texto normativo, é um texto inspirativo, onde todas as igrejas, desde o Concílio Vaticano II, né, a igreja vem nos chamando a buscar a unidade em Cristo, a superar a divisão. E católicos falando mal do ecumenismo, falando mal da unidade. Gente, a unidade é tudo. Jesus falou, Pai, que todos sejam um para que o mundo creia. A desunião das igrejas é um antitestemunho da fé. E o concílio diz assim que há mais coisas que nos unem do que nos separam, mas alguns querem ficar olhando somente o que separa e não mais o que une. O que une os cristãos? A palavra de Deus. A vida de santidade, gente, existem evangélicos que têm vida de santidade mais do que nós. Existem evangélicos que têm testemunhos de vida muito melhor do que a nossa, um tapa na nossa cara. Então, se a gente não é para virar evangélico, é para virar um católico melhor. O que nos une? Onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, estou no meio de vós. Quem que está falando? Eu? Não. A Igreja Católica. O Concílio Vaticano II. Unitatis redintegratio. Santo Inácio de Antioquia, padre da Igreja, início do cristianismo, dizia: quem não está unido ao bispo está fora da Igreja. Quem com ele não une, não vive mais no corpo de Cristo. Quantas pessoas falando mal de bispos, de CNBB. E aí, gente, criando um cisma dentro da igreja. Tivemos 2 cismas, o do Oriente, dos ortodoxos, mas que estão voltando, e
o cisma do Ocidente, né, com Lutero e Companhia Limitada, que machucou e fraturou a igreja. Mas esse não é o caminho de Cristo. O caminho de Cristo, o desejo de Jesus é que a igreja esteja unida, e cada um na sua diferença, na sua diversidade, enriqueça o corpo de Cristo. Então a campanha da fraternidade esse ano não tem nada disso, fake news, né? Falar que está defendendo o aborto. Isso é ignorância, gente. Isso é maldade. Isso é fake news. Leia o texto. Para você discutir, leia o texto. Não pega a coisa que está sendo falada aí contra a igreja, senão você está fora da comunhão. Santo Irineu diz, os dois princípios que são fundamentais da igreja, a caridade e a unidade. Pela unidade eu chego à caridade, pela caridade eu vivo a unidade. Temos que estar unido ao Papa e aos bispos, sucessores dos apóstolos. Quantas vezes meu bispo disse não para mim? Nem por isso eu criei divisão. Nem sempre eu vou estar, né? Às vezes eu estou com minha razão, mas nem sempre vai estar aquilo que eu acho que é o melhor. Santo Inácio também me ajudou muito a discernir muitas vezes de coisas que são difíceis. Santo Inácio fala de duas bandeiras, a preta e a branca, as duas cores. E eu lembro que eu estava numa época, numa dificuldade, né, com o Dalmilton, assim, pessoal, que eu queria uma coisa, ele queria outra. E aí eu fui no retiro e eu falei para o padre Iglesias, morreu ano passado. Padre, será que a vontade do bispo é vontade de Deus? Essa foi a minha pergunta. Será que a vontade do bispo é a vontade de Deus? Aí ele falou para mim, você conhece as duas bandeiras, as duas cores? Eu falei, não. Ele falou, Santo Inácio fala que existe a cor branca e a cor preta. Muitas vezes Deus nos dá a cor branca, é uma convicção interna. Eu sinto que aquilo é vontade de Deus na minha vida. Eu sinto que Deus quer aquilo para mim. E aí eu chego lá no bispo, no meu superior e digo, olha, Deus está querendo isso para mim. E ele fala, não é branca a cor, é preta. E aí, qual que é a vontade de Deus? A cor branca ou a cor preta? E o padre disse então, a vontade de Deus é a branca, mas nesse momento histórico da sua vida é a preta. Assim que Santo Inácio se tornou grande, fundou os jesuítas, e os jesuítas até hoje estão aí dando frutos. Porque diante da igreja, gente, o preto ali, eu não vejo, mas naquele momento eu não posso buscar a divisão. Eu tenho que buscar a unidade. Por isso que todo grande jesuíta, ele tem um quarto voto. É diferente de todos os padres no mundo inteiro. São os únicos grupos no mundo que tem um quarto voto, que é um voto direto ao Papa. Porque eles vivem isso radicalmente. Se a igreja disser preta, mesmo que eu veja branco, um jesuíta, bom jesuíta, vai dizer, eu acolho o preto, mesmo que eu não enxergue. Então nós estamos vivendo um momento difícil na nossa igreja, que está indo para um cisma. Eu peço a vocês, irmãos e irmãs, em Cristo, fiquem com a igreja, fiquem com os bispos, fiquem com o Papa. Essa onda de maldade, de padres perversos, falando contra a igreja, contra bispo, contra a CNBB, isso vai passar. A igreja de Cristo vai permanecer. E eu termino com um testemunho da China. Paulo Miki e seus companheiros. No século XVI, 1500 e pouco, os jesuítas foram para a China. E sofreram perseguição, né, na China. E a igreja mandou voltarem para a Europa. Os jesuítas obedientes voltaram. Só que eles disseram assim para Paulo Miki e seus companheiros. Toda aquela região do Vietnã, tudo católico, tá? Vietnã ali. Então ele disse bem assim, e as Filipinas também, era tudo da China. Ele disse assim, guardem 3 coisas, nunca esqueçam isso. Guardem a Trindade branca, a Virgem Maria, Nossa Senhora era toda branca, né? Toda vestida de branca, a Virgem Maria, a Eucaristia, o pão branco, e o Papa que se veste de branco. Foi chamada de Trindade branca. Gente, esse povo ficou 500 anos sem
padre aparecer lá. Eles batizavam, né? Porque receberam a graça. Muitos foram martirizados. Depois de 500 anos, voltou padres lá, 400 e pouco, quase 500. Voltaram os padres lá. Voltaram os evangélicos primeiros, né? Chegaram os evangélicos lá. E eles viram que os evangélicos não tinham nem o amor a Maria, nem o amor à Eucaristia, né? Como nós, e nem o amor ao Papa. Aí eles falaram, vocês são cristãos, mas vocês não são aqueles que nós estamos esperando. E aí os evangélicos foram e chamaram os católicos. Chamou o padre e falou, tem um povo lá que está querendo que vocês vão lá. Mas a gente não conseguiu evangelizar eles. Aí foram os padres e descobriram essas comunidades que permaneceram depois de 400 anos. Por quê? Porque estava unido ao Papa. Então, meus irmãos, eu digo para vocês, sem muita delonga, não percam a comunhão com os bispos e com o nosso Papa. Um bispo isolado não é a Igreja Católica. Dom Fernando Guimarães, que me desculpe, ele não representa a Igreja Católica, e o que ele fez no final da vida dele, de carreira dele, só mostra quanto ele sempre foi egoísta, quanto ele é pernóstico, narcisista, quer que toda a igreja se dobre ao joelho dele. Ele não é CNBB, ele não representa a conferência, ele não representa a Igreja Católica. A igreja busca a unidade, e é com a unidade que a gente tem que estar. Santa Teresa d'Ávila certa vez disse, prefiro errar com um grupo do que acertar sozinho. Isso me mata, sabe? A gente que é racional, a gente fica com raiva, né? Como que Santa Teresa d'Ávila, uma doutora da igreja, certa vez disse, né? Eu prefiro errar na comunhão do que acertar sozinha. Caramba, que forte. Para mim que sou racional, é difícil entender. Mas se a gente não estiver na comunhão, gente, é mais fácil a gente perder a alma e não encontrar a vida nova. Então, que esses 3 princípios nos animem. Oração, jejum e caridade. Mas uma caridade orientada, direcionada, sustentada e fortalecida pelo coletivo, por obras de misericórdia que transformam uma nação, um povo, uma comunidade. Amém.